Finalizando a segunda semana do nosso curso, vamos falar agora sobre algoritmos gulosos para o problema do caixeiro viajante, que é, provavelmente, o problema de otimização combinatória mais famoso, com aplicações em diversas áreas, desde logística, que é a ideia mais direta de ajudar a construir rotas de custo mínimo para veículos, até fabricação de circuitos integrados, em que as rotas de custo mínimo ajudam a reduzir o tempo para soldar esses circuitos, sequenciamento de DNA, em que os custos correspondem à distância entre partes do DNA, e encontrar o circuito permite remontar o DNA a partir de seus fragmentos. E astronomia, que para mim é a aplicação mais inusitada, porque nessa área, mover o telescópio é muito custoso. Quando você tem diversos corpos celestes para observar em diferentes posições, você quer minimizar o tempo que você passa movimentando o telescópio. E isso corresponde, com algumas sutilezas, a encontrar o circuito de custo mínimo que permite visitar todas aquelas posições. A gente já falou do problema do caixeiro viajante na primeira semana do curso, mas vamos relembrar qual é a definição dele. Então, como entrada, nós temos um grafo com o seu conjunto de vértices e arestas, mas trata-se de um grafo ponderado, quer dizer, a gente tem uma função w que atribui pesos às arestas. As soluções viáveis é o conjunto de todos os circuitos hamiltonianos desse grafo, ou seja, circuitos que visitam todos os vértices mas sem repetir nenhum. É isso que nós queremos como solução. Um circuito que passa uma e uma única vez por cada vértice. A função objetivo corresponde à soma dos pesos das arestas utilizadas no circuito. Lembrando que é um grafo ponderado, cada aresta tem um custo. Uma vez que seja definido o meu circuito, basta somar o custo das n arestas que o compõem e descobrir o custo do circuito. E se trata de um problema de minimização. Eu quero encontrar o circuito de menor custo. E vejamos, então, nosso primeiro algoritmo guloso, nossa primeira heurística para o TSP. A ideia dessa heurística é escolher em cada iteração o vértice que apresenta o menor custo para ser inserido no circuito que está sendo construído, no circuito corrente. Essa é a primeira heurística que eu vou apresentar para vocês, porque corresponde ao algoritmo guloso mais clássico. Isso porque, tradicionalmente, um algoritmo guloso ele quer tomar a decisão que minimiza o custo dele, pelo menos a curto prazo, torcendo para que isso signifique um bom resultado no longo prazo. E é exatamente o que esse algoritmo faz. Ele escolhe, em cada iteração, adicionar um novo vértice no circuito que está sendo construído, mas é justamente o vértice que aumenta o mínimo possível o custo dele. Vamos ver os detalhes de como ele faz isso, então. Ele começa com um circuito trivial, que só para vocês imaginarem, pode ser obtido escolhendo 3 vértices quaisquer e construindo o único circuito que dá para construir com 3 vértices, ou ainda pegando 2 vértices vizinhos e fazendo um circuito que vai e volta desses vértices, duplicando aquela aresta. As duas opções são válidas, o importante é ter um circuito inicial, e daí a gente entra no laço principal do algoritmo, que vai iterar enquanto o circuito C, que está sendo construído, não for hamiltoniano, ou seja, não visitar todos os vértices. Em cada iteração, ele vai escolher uma aresta UV e um vértice X que está fora do circuito, então é uma aresta UV que está no circuito e um vértice X que está fora do circuito, que minimiza essa expressãozinha aqui. Essa expressão pode parecer estranha a princípio, mas com um singelo desenho eu consigo mostrar para vocês o que ela quer dizer. Vamos supor que eu tenho meu circuito aqui, esse é meu U, esse é meu V e aqui eu tenho meu X. Quanto custa para mim adicionar X no circuito, sendo que ele vai ser inserido entre os vértices U e V? Bem, o custo disso será o custo dessa aresta aqui, que vai de U até X, mais o custo dessa aresta, que vai de X até V, menos o custo dessa aresta, que será removido do circuito. É exatamente esse custo que está aqui, se vocês observarem. W de UX é esse primeiro peso que eu destaquei,
W de xv é o segundo, menos W de uv é o custo da aresta que vai ser removida. Então, o que eu estou fazendo aqui é escolher o par aresta do circuito, vértice fora do circuito, que minimiza o custo de inserção. Como eu falei, esse é o algoritmo guloso mais clássico. Ele quer colocar um novo vértice no circuito, pagando o mínimo possível para isso. Dentre todas as opções de vértices que estão fora do circuito, e todas as opções de pares de vértices do circuito, entre os quais o vértice novo, o vértice x, vai ser inserido. Encontrando essa aresta UV e esse vértice x que minimiza esse custo, ele vai fazer o que eu fiz no meu desenho, remover do meu circuito C a aresta UV e adicionar o x mais xv. Quando terminar esse laço, depois de algo da ordem de n iterações, já que em cada iteração eu estou adicionando um vértice no circuito, depois de no máximo n-2, n-3 iterações, depende do número de vértices que começou no meu circuito trivial, eu vou sair desse laço e devolver o circuito C. Para ficar mais claro, vamos ver aqui um exemplo. Então nós temos nossos vértices aqui. Nosso circuito trivial é esse triângulo que liga A, B e C. E nesse caso, as arestas tracejadas estão indicando para a gente que o G é o vértice que minimiza o custo de ser inserido no circuito, em particular, quando ele é inserido entre os vértices B e C. Então, o custo de remover essa aresta aqui e adicionar essas duas é o menor custo, comparado com, por exemplo, remover essa aresta aqui e adicionar essas duas. Isso aqui vai ficar mais caro do que isso que a gente fez aqui embaixo. Por isso que na sequência, aqui no próximo passo do algoritmo, o G foi inserido. Daí a gente vai para mais uma iteração, considerando os vértices que estão fora, o E, o F e o D. Verifica onde cada um deles pode ser inserido, todas as posições possíveis. Qual é o parzinho aresta do circuito e vértice fora do circuito que minimiza o custo de inserção. É o vértice E sendo inserido entre C e G. É isso que será feito. Vamos adicionar a aresta CE, a aresta GE e vamos remover a aresta CG. Antes de passar para a próxima página, vamos deduzir aqui o que será feito. Então, a gente vai considerar, olha, podemos inserir o F, e dentre todos os locais que o F podia entrar no nosso circuito, que agora já possui o vértice E, o mais barato seria entrar entre B e A. Seria o caso de introduzi-lo aqui. E o custo disso seria o custo dessas duas arestas tracejadas que eu desenhei, menos o custo da aresta AB. A outra opção seria inserir o D, e o lugar mais barato para inserir o D seria entre A e C. E daí nós temos que comparar com o custo AD mais CD menos AC. No caso, quem ganhou essa disputa foi o F, então ele vai ser o próximo a ser inserido. E para finalizar, o D será inserido. Essa aresta tracejada vai ser inserida no circuito, essa também, e essa será removida. Eu espero que tenha ficado claro o funcionamento desse algoritmo. O problema do caixeiro viajante, sendo muito estudado, permitiu o desenvolvimento de inúmeras heurísticas gulosas para ele. E agora eu vou mostrar para vocês mais algumas, só para que vocês tenham noção de outras estratégias que também podem funcionar. Nesse slide eu vou mostrar duas para vocês, tá? Com cores diferentes. Então, começando pela primeira, eu vou usar o verde. A ideia dessa primeira é a inserção do mais próximo. Depois nós veremos a ideia da inserção do mais distante. Essa inserção do mais próximo tem algumas semelhanças com a inserção do mais barato, que é o que a gente acabou de ver. Mas também tem alguma sutileza, por isso que eu vou mostrar aqui para vocês. As duas heurísticas que eu vou mostrar nesse slide têm a seguinte característica em comum, e é por isso até que eu escolhi mostrar as duas no mesmo slide. Elas vão lidar com o cálculo de distância de um vértice com relação ao circuito. Então, a gente não vai mais pensar em custo de inserção, como na heurística anterior, custo de inserção de um vértice no circuito, não vamos pensar nisso. A gente vai pensar simplesmente em quão próximo ou quão distante, qual é a distância que um certo vértice V está de um circuito que corresponde a um conjunto de vértices encadeados. E o cálculo dessa distância vai ser simplesmente a distância de V até o vértice de C que está mais perto dele.
Para deixar isso claro, imaginem que V está aqui e eu tenho um certo circuito aqui, por exemplo, com os vértices A, B, C e D. Nitidamente A é o vértice mais próximo de V, por isso a gente vai ter que a distância de V até C, até o meu circuito C aqui, vai ser igual à distância de V até A. Então, a distância de um vértice até um circuito, que corresponde a um conjunto de vértices, é sempre a distância daquele vértice até o vértice mais próximo dele naquele conjunto. Definido isso, vamos prosseguir com o nosso algoritmo guloso, que trabalha com a inserção do mais próximo, no caso do vértice mais próximo. Esse é o nosso algoritmo guloso 2. Vou colocar ele aqui. O nosso algoritmo guloso 2 começa de um circuito trivial, assim como o caso anterior. E enquanto C não for hamiltoniano, quer dizer, enquanto não tiver todos os vértices lá, ele vai escolher um vértice x que não está em C, que minimiza a distância de x até o circuito C. Ou seja, ele vai escolher o vértice que está mais próximo daquele circuito. E aí ele vai inserir o x em C ao lado do vértice que está mais próximo dele. Como eu mostrei para vocês, quando a gente diz que um vértice está próximo de um circuito, calcula essa distância, é sempre com relação ao vértice daquele circuito que está mais próximo dele. Então, aqui a gente vai inserir o x em C ao lado do vértice mais próximo. Explicado esse algoritmo, eu vou ressaltar que, assim como o anterior, eu estou buscando vértices próximos. Esse e o anterior têm comportamentos muito próximos, podem ter o mesmo comportamento em diversas instâncias. A diferença principal é que em situações específicas eu posso ter um vértice que está próximo, que tem uma distância w de xc aqui pequena, mas cujo custo de inserção não é tão pequeno quanto de um outro determinado vértice. Por quê? Porque o custo de inserção envolve descontar o custo da aresta que vai ser removida, por exemplo. E envolve o custo de duas arestas que vão entrar. Aqui eu estou considerando a distância com relação a um único vértice, e não a distância com relação a dois vértices, como acontecia no algoritmo anterior. Então, esse caso aqui, eu estou escolhendo um vértice que provavelmente tem um custo baixo para inserir, mas não é porque ele está perto que ele tem um custo tão baixo assim. Pode ser que tenha outro com um custo mais baixo que não está tão próximo. Feita essa ressalva, eu gostaria de destacar também o que isso aqui tem de legal, porque não é só prejuízo. E o que esse algoritmo tem de legal é que é mais fácil, do ponto de vista de manutenção de eficiência do algoritmo, calcular essa distância de um vértice para um conjunto de vértices do que aquela distância mais detalhada que envolvia a diferença de custo entre arestas e tal. Assim, esse algoritmo pode ter algumas vantagens na eficiência da implementação. Sem mais delongas, vamos para a inserção do mais distante. Nesse algoritmo da inserção do mais distante, a gente vai continuar considerando WVC, que corresponde à menor distância de V a um vértice C. Isso não vai mudar, e essa vai ser a nossa heurística 3. A definição ali não muda. A gente vai começar de um circuito trivial, de preferência, nesse caso aqui, formado pelos dois vértices mais distantes. Só para colocar um exemplo aqui, imagine que nós tenhamos diversos vértices aqui embaixo. A gente pega os dois vértices mais distantes e fala, olha, vamos começar o circuito com esses dois aqui. E daí a gente passa uma aresta indo e outra voltando. E o circuito vai crescendo a partir desse circuito trivial aqui, que já começa percorrendo, andando de um lado para o outro, atravessando o diâmetro do nosso grafo. Essa heurística é bastante interessante, porque ela não vai estar tentando minimizar o custo a cada iteração, mas ela vai estar tomando uma decisão gulosa, no caso aqui, de escolher sempre o cara mais distante, como o nome sugere, e isso muitas vezes dá bom resultado na prática. Assim, prosseguindo nas diferenças, enquanto C não for hamiltoniano, enquanto esse circuito não for hamiltoniano, ela vai escolher um vértice x que está fora do circuito, que maximiza, como vocês já poderiam imaginar, essa distância WXC. Então, ela quer sempre pegar o vértice que está mais longe. Então,
Aqui, por exemplo, ela jogaria fora essa aresta e adicionaria esse cara, por exemplo. E num outro momento, jogaria fora essa e adicionaria esse. E esse algoritmo, embora não tenha garantias de qualidade, seja apenas uma heurística, surpreendentemente tem bons resultados na prática. Reforça aquilo que eu digo para vocês de quando estão produzindo algoritmos gulosos, sejam criativos, tentem encontrar variedade. Porque da combinação de diversas estratégias, vocês provavelmente vão encontrar boas soluções, se vocês combinarem elas, rodarem vários algoritmos e pegarem o melhor. Eu comentei que esse aqui não tem garantia de qualidade. Uma curiosidade é que tanto o primeiro que eu mostrei para vocês, quanto essa inserção do mais próximo, possuem garantia matemática de que a solução dele, no pior caso, não é tão ruim. Talvez eu consiga falar mais disso para vocês quando a gente tocar no assunto de algoritmos de aproximação no final do curso. Mas aqui estamos pensando neles como heurísticas. O que nos interessa é que eles produzam soluções viáveis e rodem num tempo razoável. Para finalizar, vamos falar aqui de uma última heurística, que é a inserção do vizinho mais próximo. Eu sei que a gente já falou várias vezes de mais próximo, mas esse aqui tem uma ideia diferente. Uma ideia muito simples até, eu considero ele mais simples que os anteriores, porque ele não mantém um circuito. Diferente dos anteriores, ele não trabalha com a ideia de circuito. O que esse algoritmo vai fazer é que ele vai começar de um vértice qualquer e ele vai construir um caminho. Ao invés de construir um circuito, ele vai construir um caminho. Quando esse caminho atingir todos os vértices, você adiciona uma última aresta ligando as extremidades e aí você possui um circuito. Então ele começa de um vértice arbitrário, um vértice V arbitrário. E enquanto C não possuir todos os vértices, enquanto ele não tiver atingido todos os vértices, considere que o nosso caminho vai de V1 até um certo VI. VI é a nossa extremidade. A nossa escolha gulosa de inserção do vizinho mais próximo considera os vizinhos de VI. A gente não vai mais olhar para a distância dos vértices que estão fora do circuito, ou nesse caso fora do caminho, com relação ao circuito. Não tem isso. A gente vai olhar apenas com relação a VI. A gente vai olhar e falar, ó, escolha um vértice X que está fora de C, que minimiza a distância de VI até X. É só isso que eu quero saber. E eu insiro esse X no final de C. Então eu vou crescendo o meu caminho dessa forma. Como se fosse eu dirigindo o meu carrinho pelas estradas, sempre escolhendo o próximo vértice, a próxima cidade mais próxima. Sempre indo para ela. A qualidade dessa heurística não tem nenhuma garantia, mas ela é particularmente interessante no que diz respeito à eficiência. Porque se vocês repararem, assim como as anteriores, em cada iteração desse laço, eu adiciono um vértice, aqui no caso no meu caminho. Antes era no circuito, mas o fato é, depois de algo em torno de n iterações, ela termina. Só que o que eu tenho que fazer dentro dela é mais simples, porque eu só tenho que encontrar o vértice x que está mais próximo de VI. Nos anteriores eu tinha que considerar o vértice x que estava mais próximo de um circuito, ou mais distante de um circuito, ou ainda na primeira, que minimizava o custo, era ainda um pouco mais complexo ainda, o cálculo, para encontrar o que eu queria. E isso remete ao quiz que eu vou deixar para vocês, que diz respeito a calcular qual a eficiência de cada heurística apresentada. Já fica como dica, como eu falei, todas elas vão gastar da ordem de n iterações do laço principal. A diferença entre elas vai ser quanto trabalho elas têm que realizar dentro do laço principal. Essa última, provavelmente menos, porque ela está calculando a distância de um vértice que está no extremo com relação a todos os vértices que estão fora do circuito. As demais vai variar de uma para outra, mas em geral elas estão calculando coisas como a distância de todos os vértices com relação a um conjunto de vértices. É um pouco mais complicado. Então fica isso para vocês pensarem e assim a gente finaliza a nossa segunda semana. Até mais!